É uma apelação, também é uma preferência, apelante Celso Miranda Pereira. Advogado Celso Cordeiro Júnior, apelado Foz Águas 5. Doutora Maria Glória Tedesco Vilardo, relatora, advogado Valor Cadenês, Valor André Ribeiro. Só um minutinho, por favor, para sustentar. Pode sustentar, doutor. 91 da pauta. Excelência desembargadora Denise Levi, presidente, pelo qual eu cumprimento a todos. Vou tentar aqui desenvolver um raciocínio lógico aí para demonstrar que o RESP 1339-3113 tem sido sistematicamente distorcido. Eu trouxe aqui o relatório e voto do RESP, né, caso haja necessidade aí de uma leitura. Vou iniciar aqui só lendo aqui parte do RESP, né, porque não é muito honesto. Aliás, a empresa a Foz Águas 5, ela tem por detrás dela, né, nessa questão de esgotamento sanitário, o ex-governador Sérgio Cabral, né, na cadeia. Tem também o ex-secretário de obras do município, Alexandre Pito da Silva, está preso na cadeia, não, prisão domiciliar. E, invariavelmente, o grupo Odebrecht, o senhor Marcelo Odebrecht, também está preso, prisão domiciliar. Senhores, invariavelmente a empresa tem né, certo sucesso no levado a acreditar que basta ela prestar uma das etapas para ter direito ao valor integral, se baseando no RESP 1339-3113. Vou permitir aqui ler o RESP, né, na sua página 5. Estou com o RESP aqui, caso haja interesse. Embora não efetivada todas as atividades que subdividem o serviço de esgotamento sanitário, certo é que algumas das etapas foram prestadas pelas quais representam dispêndio ao poder público e, como tal, deva ser devidamente ressarcida. Eu, pelo menos, né, até 2010 era um humilde mecânico, eu ouso dizer para os senhores que eu represento hoje cerca de 2,6 milhões de pessoas que são a população aí da extrema zona oeste, né, área P5, mas quem também integra aqui ao território nacional pertence ao Rio de Janeiro. Então, para ser ressarcido, deva haver um custo. Fora isso, não há o que se falar em ressarcimento. Mas prossegue o resto. Embora, em outras palavras, o fato de não estar sendo em outras palavras, enxergo mal, o fato de não estar sendo feito o tratamento, né, dizendo que não está sendo feito o tratamento dos dejetos, antes deles serem lançados nos rios, não impede a cobrança da tarifa, que a remuneração há de ser devida, tal, como contraprestação, peço atenção de Vossa Excelência, pela instalação, pela operação, pela manutenção da infraestrutura. Não se fala em tratamento aqui, cita aqui o ressarcimento, não se toca aqui como ressarcimento pelo que é prestado. Aí na página 6 diz aqui: ademais, há que se ter em mente que a finalidade da cobrança da tarifa é manter o equilíbrio, foi dito isso aqui, a saúde financeira da empresa. Senhores, eu sou amigo escuro no REP, ousei ser amigo escuro no REP, mas já peguei o processo já meio adiantado. O que os ministros disseram, que é o contrário da Lei 11.445, que dizia que o serviço era o conjunto das atividades de coleta, transporte, tratamento, disposição final, os ministros disseram que não. Na verdade, seriam um complexo de etapas autônomas, que coleta, tarifa de coleta, autônomas, transporte, tarifa de transporte, tratamento, tarifa de tratamento, e disposição final, né, por mais óbvio aí, tarifa de tratamento, de disposição final. Em momento algum, e isso foi dito também pelo desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª, segundo ele, alguém começou a dizer isso no RESP, e isso começou a ser repetido, a gente não sabe de onde veio, mas a gente pode até compreender os motivos, né? Mas isso aí começou a ser dito. Se prestar uma das etapas, pode cobrar pela integralidade. Isso nunca foi dito no RESP, eu estou com o RESP aqui, posso disponibilizar para os senhores, o relatório e voto aqui.
o que os ministros do STJ decidiram, e eu sou obrigado a me curvar, porque existe uma lógica com relação a eles, eles disseram o seguinte: olha, a Lei 11.445 dizia que o serviço era o conjunto, né, de todas as etapas. Se nós obrigarmos que todas as empresas, para poder cobrar, deva prestar todas as etapas, o serviço de saneamento não é só nos grandes centros urbanos, é prestado também nas zonas, nos territórios afastados aí, fora dos centros urbanos. Essas empresas que não têm a capacidade econômica de investir, né, até porque seria um serviço muito caro, ela não vai poder implantar todas as etapas para poder cobrar. E nós também não vamos poder obrigá-las a prestar um serviço que para ela é oneroso de forma gratuita. Então, aí vem esse decreto regulamentador dizendo aí que o serviço, na verdade, é um complexo de etapas autônomas. Pô, muito bem, senhores. Me permite aqui, né, se eu fugir um pouco, é muita coisa na cabeça, mas essa questão de estar se dizendo que pode prestar uma das etapas para poder cobrar pela integralidade, olha o que está acontecendo. A SEDAI agora, o Ministério Público Federal, não estadual, eu sempre friso isso, e a Polícia Federal deflagraram a Operação Feng Shui. Porque a SEDAI, com toda a razão, na sua desonestidade, o que ela falou? Peraí, se em Campo Grande, aquele bairrozinho lá, uma empresa não pode ganhar uma licitação se comprometendo a prestar todas as etapas, oferece para a população as 4 etapas, e depois o tribunal, né, o nosso sistema de justiça está dizendo, não, você pode prestar uma só e cobrar por tudo. A SEDAI passou a desligar a solicitação de tratamento de esgoto aqui no centro da cidade, junto com a Águas de Niterói, que é uma subsidiária do Grupo Água do Brasil que está envolvido nisso também. Só que aqui é Zona Sul, aqui é centro, né? Foi deflagrada a Operação Feng Shui pela Polícia Federal pelo crime de estelionato, porque uma vez que a SEDAI oferece as 4 etapas, inclusive a estação de tratamento tem toda a infraestrutura para coleta, transporte, tratamento e exposição final, não é justo, né, não é correto que ela desligue a estação para começar a oferir lucro de forma indevida. Crime de estelionato e joga-se na Baía de Guanabara, crime ambiental. Se jogar esgoto aqui em Niterói, Barra da Tijuca, Leblon, Copacabana, aqui na elite, né? A população de Campo Grande parece que é tratada como população de 5ª categoria. A multa é 50, 100, 150 mil. Bota um robozinho para, né, ter esse equipamento, bota na rede pluvial para poder flagrar o despejo. Mas em Campo Grande pode jogar. As redes lá, a população, que deveria ser tratada de forma diferente, porque a população mais humilde deveria ter a sua saúde mais debilitada, mas lá não, lá pode. A nossa praia é Baía de Sepetiba. Muitos não acreditam, mas é a nossa praia. Eu tomei muito banho lá quando era criança. Temos a nossa melhor praia ali, acho que é Barra de Guaratiba. Então, o esgoto está sendo lançado em natura lá. Lá pode, mas aqui Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, Corcovado, não. Não. Porque ali frequenta outros tipos de pessoas. Niterói são outras, né? Lá não, lá pode. E outra coisa, senhores, talvez o senhor não tenha se apercebido, mas se diante dessa tese que o Ministério Público diz que é criminosa, né, porque prestando uma etapa pode cobrar por todas, em Petrópolis, Águas do Imperador, ela oferece o serviço parcial e cobra proporcionalmente ao serviço que oferece. Essa empresa pode passar, não só ela, mas todo o território nacional, já não é mais só a população da Zona Oeste, 2,6 milhões de pessoas, mas é o Brasil como um todo. Essa empresa, de uma hora para outra, pode passar a cobrar de forma integral. Que maravilha. Estou igual esqueci o desembargador, mamãe, papai me acuda. Alguma coisa está errada que não está certa. Posso compreender, né, que no primeiro momento muitos processos, muita coisa. Aí vamos citar que tem um provimento lá 565, não sei, que diz aí, vamos tocar aí, não sabia não, está dito lá, improcedente, né? Pode cobrar a tarifa. Tem alguma coisa errada que não está certo. Não sei o que estou dizendo, não. É o presidente da 13ª Câmara, que é o senhor Fernando Ferdinand Fernandes, acompanha o desembargador Gabriel Zefiro. Ele, inclusive, disse: se vocês estão dizendo que ela pode cobrar 100%, prestar 10%, se prestar porque não tem rede coletora, nem isso tem, qual vai ser o interesse dessa empresa de prestar demais etapas? E precisa ter em mente que existe uma licitação. A Lei 11.445 não tirou, o STJ também não se debruçou sobre isso, dizendo que o poder concedente não teria mais o direito de regulamentar o serviço. E aqui se abriu um processo licitatório
para que se preste todas as etapas. E o valor a ser cobrado é por todas as etapas, as 4 etapas, para manter a saúde financeira. Manter a saúde financeira, permitindo que a empresa ofereça um serviço em Campo Grande, onde sequer tem estação de tratamento de esgoto, não tem estação, mas ela está lá na rua Camanducaia 51 oferecendo para a população. Eu estou lhe oferecendo coleta, transporte, tratamento, disposição final. Vou te cobrar pelas 4 etapas. Aonde está a estação de tratamento de esgoto? Ela já sabe que não vai prestar. E o tribunal está chancelando isso. Tem alguma coisa acontecendo que não está certa. O RESP 1339 está aqui, eu estou com o relatório e voto. Se alguém puder me apontar onde está dito aqui, autorizando ela prestar uma das etapas e cobrar por todas, eu largo a advocacia, porque aqui não é meu lugar. Aliás, eu pretendo largar no final do ano, se Deus quiser, se Deus me permitir. Alguns dizem que o meu discurso é para captação de clientela, é discurso político. Mas eu teimo. Dia 7 de agosto eu botei 200 pessoas na porta do MP lá em Campo Grande. 200 pessoas cobrando lá. O Ministério Público não teve a coragem de sair por lá de fora para poder conversar conosco. O Ministério Público ficou lá dentro. E depois só queria me receber isoladamente. A desembargadora, né, a doutora Regina Lúcia Passos, esteve em Campo Grande. Né? E eu fiquei muito triste, né, com a desembargadora, quando ela disse que a SEDAI era o 5º poder. Eu fico triste porque, quando um julgador se refere a uma empresa que deveria se submeter à jurisdição, às leis, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Tem alguma coisa errada. A desembargadora, se eu salvo engano, pertencia ao 23º e 24º. Dá um voto brilhante. No STJ nunca foi dito que, se prestar uma das etapas, poderia se cobrar por todas. Eu acho que está lá. Inclusive, só para não fugir, só vou citar aqui agora para os senhores, porque invariavelmente, documentos inexistentes são tratados como existentes, documentos existentes são tratados como inexistentes. Quando o RESP subiu, oriundo aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça disse que a SEDAI estaria autorizada a se utilizar das galerias pluviais. E o escritório que conseguiu essa proeza, o escritório dos Sveiter, só que não existe nos autos esse documento. Aí, por óbice da súmula 7 lá do STJ, não se puderam reavaliar isso. Não, se está dizendo que tem, tem. Só que eu fui lá, eu bati as portas no município, vou citar aqui, está nos autos esses documentos. Declaração do município dizendo que não pode cobrar pelo despejo in natura nas galerias pluviais. Está nas folhas 1, 2, 3, 123. Declaração do município dizendo que não tem ligação, que a empresa real não pode fazer ligação às galerias de águas pluviais. Aliás, só para esclarecer, o negócio é tão esdrúxulo que as empresas não têm, elas não fazem a ligação nas galerias, porque elas não podem fazer, porque é um ato ilícito. Mas elas oferecem cursos para ensinar a população, o morador, a eles mesmos fazerem a ligação. Quando eles fazem a ligação, elas passam a cobrar. É um negócio absurdo. E outra coisa, os prédios hoje, né, hoje que eu digo recente, as edificações, para poder conseguir lá a licença da prefeitura para poder, né, construir a sua construção, eles são obrigados a construir uma estação de tratamento de esgoto. Por que eles são obrigados a construir uma estação de tratamento de esgoto? Porque não tem serviço de esgotamento sanitário, não tem coleta. E para jogar nas galerias você tem que tratar antes. Aí o prédio, obrigado, né, o condomínio, obrigado a contratar uma empresa para operar aquela estação de tratamento de esgoto. Aí eu já disse para alguns clientes assim, para de tratar, joga in natura. Não faz mais isso, é 4, 5 mil reais que vocês pagam. Aí um lá seguiu meu conselho, a SEDAI foi lá e multou em 11 mil reais. Ela não faz o serviço, deveria pelo menos assumir a estação e depois foi lá multar o condomínio. A ministra Helene Calmon, ela fala que ela acha estranho que o Grupo Odebrecht está aí, que ele saia vencedor, mesmo com todas as provas de são contrárias. É um negócio absurdo. Como é que nós podemos imaginar que essa autorização para usar as galerias pluviais exista, quando ela não é mostrada, e quando ela ofende o artigo 487, 486 da Lei Orgânica do Município, quando ela fere a Lei Complementar 111, 2011, artigo 225, inciso 7 e 8º, quando ela fere o Decreto Municipal 1631, quando ela fere o Decreto Municipal, a Lei Ordinária Municipal 1631.
quando ela fere o decreto municipal 10.082. Senhores, eu estou aqui à disposição dos senhores, o RESP está aqui. Se alguém puder me desmentir, eu agradeço. Alguém que eu digo com todas as dentro, todo respeito. Excelência, já que eu fui citada, eu posso pela ordem só fazer um destaque que ele falou. Eu preferia deixar primeiro para a doutora Paia. Não, é porque quando ele falou, a doutora Regina disse que a SEDAI é o quinto poder, logicamente que fora do contexto, né? Que isso é falado, choca. Mas eu queria me referir ao fato de que a SEDAI, até, se eu não me engano, 2014, ela sequer era fiscalizada, ela não tinha um órgão fiscalizador, como tem as agências fiscalizadoras, só após a nomeação da AGNESA, que era uma agência reguladora de pequeno porte e algumas outras atividades, é que a SEDAI passou a ser realmente regulada, fiscalizada pela AGNESA. Por isso que eu me refiro à SEDAI, me referi, e o doutor tem razão, muita coisa que ele fala aqui, em relação à região oeste, porque é sui generis mesmo. Era isso que eu queria dizer, né? Para não pensar que eu estou falando que é SEDAI, criando loas a SEDAI, né? Longe de mim. Senhora Presidente, eu estou votando como eu tenho votado comumente, seguindo o recurso repetitivo mencionado pelo doutor advogado, negando o provimento ao recurso, majorando a verba honorária devida. Entendo e tenho refletido muito sobre essa situação. Acho que a irresignação do advogado demonstra a gravidade do problema, mas eu vou seguir o entendimento do STJ, como tenho feito, já disse, e tenho estudado esse tema à luz até de convenções internacionais para buscar uma saída diferenciada. Mas, no momento, eu voto em negar provimento ao recurso. É como voto. Vai do Pedro. O meu comentário é o seguinte: a tese levantada da tribuna começou muito interessante, apontando os restos que fazia uma distinção, cobrança de fases. Lamentavelmente, o advogado o discurso dele tomou um rumo panfletário, manifestações, etc. Fugiu ao ponto aqui, não me deu muitos elementos. Uma tese interessante, eu acho que tem até pontos de contato com a tese do Distingue-se, que é a desembargadora Regina eu tenho hoje aqui vem adotando, que não vem sendo acolhida aqui, e que melhor seria, repito, que tivesse sido mais elaborado essa entrada dentro do RESP. Olha, gente, o RESP não é esse pacote todo, esse RESP já é estripador, vamos ter que fatiá-lo, vamos ter que partes, etc. Mas não foi feito. Nós temos entendido como a desembargadora Aglaé lançou, a desembargadora Regina tem apresentado a tese dela, tem ficado sistematicamente vencido aqui. Eu, inclusive, voto contra ela. Vou acompanhar a desembargadora Aglaé, mas não deixo de dizer que provavelmente depois vou abrir o resto mais tarde, com calma, dar uma olhadinha, porque pode ser que haja alguma coisa interessante. Embora em Campo Grande, e o advogado não sabe, eu já fui juiz em Campo Grande, lá de crime, era criminal, juiz lá. Em Campo Grande tem o problema das galerias pluviais, a ligação, conexão com galerias pluviais com a utilização. Quando Vossa Excelência expulsava, a desembargadora Regina mostrava, Campo Grande tem esse diferencial aqui. Empresa particular. Empresa particular. Então, para fechar, porque já estamos tarde, né? Eu vou colocar a desembargadora Aglaé, mas obrigado por me chamar a atenção do resto. Vou dar uma. Senhor Presidente, eu pela primeira vez que, outra vez já tivemos aqui, fizemos uma separação, e eu fui lá no RESP e examinei. Eu examinei o caso do RESP, é exatamente igual, é dirigido uma água pluvial. É dirigida a coleta de água pluvial. E se disse, ao contrário do que pensa, quero deixar bem claro, porque
essa questão não é nova. Antes de ela passar pelo repetitivo, lá na 7ª Câmara, onde eu passei minha itinerância, no meu voto que eu apresentava lá, eu chegava a dizer que o ato era criminoso. E apontava, inclusive, a tipificação criminal de um procedimento desse, que é você mandar esgoto in natura e hipóteses como acontece no estado do Rio de Janeiro, no Rio Paraíba. As cidades que beiram o Rio Paraíba, elas pegam o esgoto, botam no sistema pluvial e despejam no Rio Paraíba. E está lá. Está claro, pega a lei contra os crimes do meio ambiente, você vai ver que tem um tipo penal nesse sentido. Para a minha tristeza, e a tristeza de todos nós aqui, eu também não entendo, como disse, que isso é errado sobre todos os pontos de vista. No entanto, existe um repetitivo, que aí trata dessa hipótese. Porque a coleta de lixo, ela é cobrada, a coleta de tratamento, ela vai pelo volume de água, ela dobra a cidade. Então, ela pega o seu volume, volume que entra de água e dobra para depois pegar o mesmo volume de volta. É a lógica da cobrança. Então, ao contrário do que disse o advogado, e data vendo é o que entende o desembargador Gabriel Zé, que eu não vi falando, mas é assim que entende, o RESP ele é exatamente isso. Dirigida à galeria pluvial e se cobra lá também. Essa hipótese, eu lhe indiquei. Muito bem, se alguém pretende aqui fazer a coisa certa, da maneira certa, porque nós, segundo o Código de Processo Civil, segundo a Constituição, nós estamos vinculados aos recursos repetitivos e estamos aqui julgando dessa maneira. Não é porque gostamos, não é porque somos desonestos, não é porque queremos o mal do Brasil, não é porque queremos o mal de todo mundo, não é porque somos malucos. Porque na tribuna falou-se com muita veemência. Então eu vou falar com a mesma veemência. Não é por causa disso. Ninguém gosta. Mas a lei está dizendo isso. Mas vou dar um bom conselho. Não é que eu não vejo o caminho do distinguish. Porque distinguish que significa dizer que você vai deixar de aplicar aquela providência, aquela determinação, e você vai ter que dizer, esse não é o caso. Por uma peculiaridade. Não é isso. É o caso, sim. Infelizmente, para minha tristeza profunda, que eu acho um crime. Agora, fazendo de outra maneira. O que eu exijo é que o STJ não enfrentou uma questão como essa colocada pelo eminente advogado aqui hoje. A tese dele aqui, que o desembargador Pedro falou assim, olha, muito bem, se o STJ diz que tem que se pode cobrar desde que faça uma etapa, pelo princípio, inclusive, como disse o advogado aqui, do enriquecimento sem cálculo, um novo fundamento a ser enfrentado lá em cima. É subir com este fundamento. É arguir este, tal como uma ação declaratória, uma ação própria, podendo ser, como eu disse, até do Ministério Público mesmo, com esse fundamento a ser enfrentado. Eu acho até que eles vão ter uma dificuldade. O voto vencido com base no que o senhor disse. Posso fazer um esclarecimento? Não, só foi nesse sentido. Na verdade... Então, aí sim, nós teríamos a possibilidade de que o STJ viesse. Aqui o tribunal, a primeira instância enfrentasse, o tribunal enfrentasse, com esse causa de pedido, com esse fundamento diferente, e com outro princípio, inclusive o princípio do enriquecimento sem causa. É aquilo que eu falo. Aí sim, o STJ poderia conhecer a maneira diferente, de forma diferenciada. E aí, mitigar o rigor, mitigar aquela, ou até modificar. Né? Então, sobre esse tipo, então, para ficar bem claro, os motivos que nos levam a votar assim, que não é o que nós pensamos, é porque a lei nos obriga a votar assim. Deixando bem claro isso, é como eu voto. Conforme gênero, número e grau, queria só deixar assinalado mesmo, consignado aqui, que até coloco nos meus votos que eu julgava diferentemente antes do repetitivo, que eu discordo com todas as vênias,
Acho que há, inclusive, um crime ambiental, sim, que foi chancelado, mas nós temos que nos curvar, infelizmente. Outros estaremos dando murro em ponta de faca, que se nós julgarmos diferentemente, vai chegar no STJ e ele vai derrubar o acordo. O negócio é subir vai dizer que nós estamos desatendendo a lei. Uma causa de pedido diferenciada e obrigá-los a enfrentar. Então, fique sobre bem esse, claro. sobre esse aspecto, que eu digo a você, é de uma inteligência absolutamente inteligente. Como disse o senador André, nós não fazemos isso. Mas nós não podemos fazer isso aqui. Mas o que também precisa ficar claro, não é verdade que o STJ, como foi dito na tribuna, que o STJ não decidiu que basta uma das etapas. Decidiu sim que basta uma das etapas. E o outro fundamento, e é o que ocorre em 99% dos casos, inclusive na Zona Oeste, e eu fui vencida num caso aqui na sessão civil, exatamente porque entendi que estava errado e que a SEDAI, naquele caso, tinha razão, sim, em razão do que ocorre em 99% dos casos. Qual é? Os condomínios todos no Rio de Janeiro fazem toda a preparação, é como você vai instalar um ar-condicionado, a preparação toda do split, é você quem faz, não é aquele onde você comprou o ar-condicionado. Ele chega lá e coloca. Você tem que fazer toda a tubulação. Na questão da SEDAI, do esgotamento sanitário, o que acontece é que todos os condomínios preparam a tubulação toda, e aí depois vem a SEDAI e faz só o final, a etapa final, para jogar no mar, para jogar onde for. E aí, existe sim o crime ambiental, inclusive na Zona Sul, como também foi dito que não, mas acontece. Então, e acontece também a falta de educação do brasileiro, que joga tudo nos rios. Então, crime ambiental tem de toda hora. O Rio Paraíba todinho, sim. Lixo, móveis, até geladeira dentro de rio, cavalo, morro. A tese é inteligentíssima. Agora, e os obriga a enfrentar. Claro, e nós temos plena consciência de que a coisa está errada, mas não podemos ficar isolados e nem desobedecer o que diz a lei quanto ao repetitivo, porque assim foi assentado em corte acima de nós. Então, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso. Lamentamos, mas essa é a realidade que precisa ser cumprida e respeitada. Eu não quero abrir um debate, Sônia, já terminou. Mas em momento algum disse que não poderia ser cobrado, em momento algum disse que galeria de governo não pode ser utilizadas. A do município, que ele não permite que se utilize. Se ela prestar uma das etapas, estiver presente, claro que se autoriza a cobrança pela etapa presente. O que não se pode é cobrar pelo aquilo que não está presente. É só esclarecimento. Boa tarde. Sem problema. Boa tarde, Sônia. Da minha parte eu faço.